Gálatas capítulo 5, versos 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Feche seus olhos nesse momento. Vamos orar mais uma vez? Senhor nosso Pai, nós fechamos nossos olhos, mas pela fé olhamos para aquela cruz, onde era o nosso lugar. E aqui nesta noite estamos mais uma vez para prestar culto ao Senhor, para te adorar e te agradecer. Mas ainda que procurássemos as palavras certas, nós não a encontraríamos. Não há como expressar, não há como declarar aquilo que sentimos, aquilo que o Senhor tem feito aqui. Mas eu quero pedir que agora, nesse momento, Teu Espírito Santo nos assista de uma forma especial. Nos faz compreender, Senhor, um pouquinho da Tua palavra. Essa palavra, Deus, é inspirada pelo Espírito Santo. E somente pelo Espírito de Deus é que nós, pecadores, podemos entendê-la. E não apenas entendê-la, mas também praticá-la, também viver para a glória de Deus. Senhor, nesta noite, ser servido por meio do Teu Espírito a visitar cada um aqui, do mais novo ao mais velho, que todos sejam edificados pela Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, irmãos. Irmãos, nós temos sido muito abençoados aqui com a exposição da palavra, e já foi nos trazido algumas coisas sobre o fruto do Espírito Santo. Nós já falamos sobre o amor, a alegria, a paz. Nós pulamos a longanimidade e falamos sobre a benignidade, mas hoje vamos voltar na longanimidade. O que é longanimidade? A Bíblia usa essa palavra diversas vezes. No Velho Testamento, escrito em hebraico, a palavra erekap quer dizer respiração longa ou tardio em irar. No Novo Testamento, em grego, a palavra já é macrotomia, que quer dizer literalmente ânimo espichado, ou como é mais no nosso popular, paciência. Longanimidade trata-se de paciência. E o texto que nós lemos hoje fala desse fruto que deve ser gerado em nós e através de nós. É o que temos estudado. Mas qual é o padrão para falar de paciência ou longanimidade? Qual é o padrão? A quem podemos, de fato, nos espelhar para entender a essência do que é longanimidade? Senão o próprio Deus. Ele, em toda a palavra, faz questão de mostrar o quanto Ele é longânimo. E eu queria observar com os irmãos alguns textos para nossa meditação. Mas antes de entrarmos nesse texto, nós temos que entender uma coisa. Se Deus é longânimo, Ele logo é tardio em se irar. Mas espera aí, Deus se ira? Sim. A Bíblia deixa isso muito claro, do início ao fim, que Ele se ira. Só que a ira de Deus, prestem muita atenção nisso, queridos.
A ira de Deus não é um nervoso exacerbado. Não é um Deus com as narinas bufando, cheio de cólera, raiva. Não. A ira de Deus é uma ira justa e santa. Agora, por que Deus se ira? Essa é a grande questão. Por que Deus se ira? O que é que acende a ira de Deus? A Bíblia nos diz que é o pecado. O pecado acende a ira de Deus. Mas poderíamos questionar ainda mais. Por que o pecado acende a ira de Deus? Talvez essa seja a grande pergunta. Porque a Bíblia nos diz que dentre todas as características de Deus, a mais elevada delas é que Ele é santo, santo, santo. Se Deus é 3 vezes santo, o pecado, que é o contrário da santidade, é uma ofensa direta a esse Deus. Logo, Ele se ira contra o pecado. E quando nós lemos as primeiras páginas da Bíblia, nós já vemos que o pecado surge no Jardim do Éden. Adão e Eva desobedecem Deus, pecam, fazem o contrário do que Deus quis. Só que tem um detalhe: apesar do pecado ser uma afronta, apesar de Deus se irar e não aceitar o pecado em espécie alguma, não há nada que justifique o pecado para Deus. A Bíblia diz que Deus não destruiu Adão e Eva. Por quê? Porque Ele é longânimo. Porque Ele é paciente. Apesar do pecado ser uma coisa tão imunda e suja e que acende tanto a ira de Deus, Ele não destrói a sua criação. Pelo contrário. Apesar de Adão e Eva fugirem, correrem da presença dele, Deus providencia novas vestes e novas orientações para Adão e Eva. Só que tem um detalhe: o pecado não parou aí, o pecado se tornou um câncer, uma doença que atingiu toda a humanidade, todos os filhos de Adão, toda a sua descendência, e chegou até os nossos dias. E nós percebemos em toda a Escritura que o homem não sabe fazer outra coisa a não ser pecar contra esse Deus santo. E a pergunta é: por que Deus não acaba com tudo? Por que Deus se mantém paciente? Por que Deus, ao longo de tantos anos, se mantém assim? Talvez aqui alguns já fizeram essa pergunta. Se Deus existe, por que o pecado ou por que a maldade é tão intensa nos nossos dias? Por que então Deus permite coisas hediondas acontecerem? Por que Deus não dá um fim nisso? Por que Deus não acaba com isso? Observem comigo Êxodo capítulo 34, versículo 6 e versículo 7. Vamos entender um pouquinho, irmãos, eu quero contar com a atenção de todos vocês para compreendermos melhor isso. Êxodo 34, versículo 6 diz assim: e passando o Senhor... Eu sei esse. Passando, pois, o Senhor perante a sua face, clamou: Senhor, Senhor, Deus compassivo, clemente e longânimo, grande em misericórdia e fidelidade, que guarda misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocenta o culpado, e visita a iniquidade dos filhos dos pais nos filhos e nos filhos dos filhos, até a 3ª e 4ª geração. Observem Moisés orando a Deus, declarando que Deus é longânimo, que Deus é paciente, que Deus é misericordioso, que Ele guarda a sua misericórdia, mas vejam só, por um tempo. Prestem bem atenção nessa expressão. Por um tempo. Números 14, verso 18, vai dizer... Números 14, verso 18, vai dizer o seguinte: o Senhor é longânimo e grande em misericórdia, que perdoa a iniquidade e a transgressão, ainda, olha esse ainda que não inocenta o culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração. Os irmãos entenderam? O Senhor é longânimo, ainda
que não tem por inocente o culpado. Isso aqui é importante. Porque a misericórdia, ela é diferente da longanimidade em que aspecto? Prestem muita atenção. A misericórdia, ela dura para sempre. A longanimidade não. A longanimidade, ela tem um prazo. A longanimidade, ela é um tempo de misericórdia que se encerrará. Ou seja, isso para nós faz muito sentido. Porque nós vemos diversas vezes na Bíblia homens e mulheres pecando contra Deus e Deus não agindo imediatamente. Deus não agindo com a sua ira de imediato. Vamos lá. Até quando Deus retardou a sua ira? Até quando Ele retardará a sua ira? Isso, irmãos, é muito importante. Por que Deus não destruiu Adão e Eva? Por que Deus não destruiu tantas pessoas? Porque Deus, na sua eternidade, Ele tinha um plano bem preparado para que a sua ira não consumisse a humanidade. E esse plano era enviar o seu único filho para morrer no lugar dos homens. Por que Deus não destruiu Adão? Porque Jesus um dia viria. Por que Deus não destruiu Noé e sua família e todos daquela geração? Porque um dia Ele enviaria Cristo. Por que Deus não destruiu Sodoma e Gomorra junto com Ló e a sua família? De uma vez só? Porque um dia Deus enviaria o seu filho. Por que Deus não destruiu Israel e seu povo, que não sabia fazer outra coisa a não ser desobedecer às suas leis? Porque um dia Ele enviaria Cristo Jesus para morrer por eles no seu lugar. Às vezes, irmãos, muitas pessoas questionam Deus. Se Deus existe, por que Ele não faz algo? Ele não faz porque Ele é longânimo. Vejam comigo, irmãos, um texto importante para a nossa compreensão. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 21. Olha esse texto, irmãos, que tremendo que é esse texto. Porquanto, para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu no vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes a seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca, pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça, por suas chagas fostes sarados. Pedro aqui está falando no Novo Testamento para a igreja. Sabe por que Pedro falou isso aqui? Porque o profeta Isaías, no capítulo 53, disse que agradou a Deus moê-lo pelas nossas transgressões. Irmãos, prestem muita atenção no que eu vou dizer. Na cruz, a maior dor de Cristo não foram os chicotes, não foi a coroa de espinhos, não foi as bofetadas, não foi os xingamentos, não foi os chicotes romanos, mas foi a ira de Deus despejada sobre ele. Todo o castigo de Deus sobre a humanidade estava sobre ele ali, naquela cruz. Ali Deus despejou a sua ira. Ali a misericórdia, a longanimidade dele terminou ali por causa de mim e por causa de você. Foi ali. Foi por isso que Deus não destruiu a humanidade. Por isso Deus não destruiu o seu povo. Por isso Deus suportou toda a transgressão da humanidade. Porque um dia Ele enviaria Cristo e Ele moeria Jesus Cristo naquela cruz. Quando Jesus clama, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Ali Jesus estava dizendo do cálice da ira de Deus. Ele bebeu o cálice da ira de Deus sozinho. Um cálice que era nosso. Uma justiça que tinha que ter vindo sobre mim e sobre você. Você quer prova maior da longanimidade de Deus, meu irmão? Você precisa de uma prova maior do que essa? Cristo suportou toda a ira de Deus. De sorte, olha que lindo isso, irmão. Olha como que a palavra de Deus é maravilhosa. De sorte que em Cristo, todos os pecados anteriormente cometidos foram nele perdoados àqueles que se arrependeram. E a partir de Jesus, todos aqueles, por maior que seja o seu pecado, se arrepender, encontrará perdão de Deus. Mas há um detalhe. Há um detalhe.
a longanimidade de Deus, ela tem um prazo. E segundo as Escrituras, haverá um juízo de Deus sobre a humanidade. Esse juízo ainda não veio. Por quê? Porque Ele é longânimo para conosco. Porque Cristo morreu por nós no nosso lugar, até que esse dia chegue. Mas vejam comigo, irmãos, observem comigo Romanos capítulo 9, versículo 22. Que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira preparados para a perdição? Segundo Pedro 3,15. Então, nesse texto que nós lemos, diz que Deus suportou por causa da sua longanimidade. Agora vejam só o escape. Segundo Pedro 3, versículo 15. E tende por salvação a longanimidade do nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Sabe por que somos salvos? Porque Deus é longânimo. Você quer uma prova da longanimidade de Deus? Se olhe no espelho, meu irmão. Quantas vezes você pecou, quantas vezes você errou, quantas vezes você fez lambança, quantas vezes você fez coisas que você teve nojo de si mesmo e pensou, Deus não vai me perdoar, Deus não vai me ouvir, Deus não vai me aceitar, olha, eu não vou nem orar, eu não tenho nem coragem. Quantas vezes isso já não aconteceu com você, meu irmão? E você está aqui hoje, agora, para ouvir Ele te dizer que Ele é longânimo para com você, que a sua misericórdia dura para sempre, que Ele te chamou porque um sangue foi derramado no seu lugar. Louvado seja Deus! Aleluia, igreja! Estamos aqui, irmãos, como prova da longanimidade de Deus. Não me venha falar do seu pecado, meu irmão, porque eu vou te falar de Cristo Jesus. Aleluia! Glória a Deus. Atos capítulo 17, versículo 30. Nós vamos ver, meus irmãos, que a longanimidade de Deus, ela excede a compreensão de qualquer ser humano. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Há esperança para você, pecador. Há esperança para você. Arrependa-se, porque a longanimidade de Deus está em pleno vigor. A longanimidade de Deus, irmãos, vai muito além de uma mera qualidade por suas criaturas, faz parte da sua essência. Agora, irmãos, se essa longanimidade nos alcançou, a segunda parte eu vou para o final. Se Deus foi paciente conosco, se Deus não nos destruiu, se Deus olhou para nós com paciência, e nós estamos aqui pela sua graça, não deveríamos nós também sermos longânimos para com quem está à nossa volta? Não deveríamos também ser mais tolerantes, pacientes? Será que o modo como você tem tratado o seu filho reflete o que Cristo tem feito por você? Será que o modo como você trata a sua esposa reflete bem o que Deus tem feito por você? Será que o modo como você tem tratado o seu marido ultimamente reflete bem o que Deus tem feito na sua vida? Será que lá no seu local de trabalho, com seus colegas de trabalho, as pessoas ali olham para você e falam, uau, como eu queria ser como ele parece até Deus, ele parece até Jesus. Irmãos, não faz sentido nós viermos aqui, levantarmos as mãos, cantarmos, darmos glórias a Deus e sairmos por aquela porta, sermos pessoas iracundas, iradas, pessoas que brigam com todo mundo, pessoas que reclamam de tudo, pessoas que por um beicinho de pulga, como diz o mineiro, né, faz um escarcéu tremendo, faz uma tempestade num copo d'água. Irmão, nós precisamos aprender com Cristo. E eu quero desafiar os irmãos nessa noite. Colossenses, capítulo 1, do versículo 9 ao versículo 12. Veja o que a palavra de Deus, eu não vou desafiar ninguém, vai ser a própria palavra de Deus.
O Senhor Jesus diz que Ele não veio para julgar, mas há quem julgue. Quem é que nos julga? A sua palavra. Colossenses capítulo 1, versículo 9. Por esta razão, também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento de sua vontade e toda sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo em pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai, que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Irmãos, Deus tem um motivo muito especial para ser longânimo. Porque Ele quer salvar. Porque Ele quer perdoar. E qual o motivo? Qual a motivação nossa para sermos longânimos? Porque aqui não é o nosso lugar, irmãos. Deus nos chamou para a vida eterna. Deus nos chamou, irmãos, para o céu. Deus nos chamou, irmãos, para sermos uma família e para sermos longânimos. Colossenses 3, verso 12. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Sabe por que você veio aqui hoje, irmão? Para que Deus quis mostrar para você que Ele tem sido paciente com você. Mas Ele quer que você saia daqui hoje como uma pessoa longânima, dando fruto para Deus, sendo mais paciente, mais tardio em irar, mais manso. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. E por fim, queridos e amados, Efésios 4, versículo 1 e 2, nos diz: rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vossa vocação, em que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Querido, os dias são maus. Talvez você chegou aqui tenso, nervoso. Talvez você já saiu de casa meio atrasado, meio agitado. As coisas não deu muito certo essa semana. O mês de abril está acabando. Você achava que o ano ia ser diferente, as coisas não mudam muito. Você anda aflito, você anda nervoso, as pessoas à sua volta não estão te reconhecendo. Meu irmão, ore hoje. Você tem muitos motivos aqui hoje, com essa pequena exposição, para orar a Deus. Primeiro, agradeça a Ele, porque Ele é longânimo para com você. Porque quantas vezes você não achava que Ele te perdoaria, Ele te perdoou, Ele te amou, Ele cuidou de você, Ele te trouxe aqui. Mas também ore e diga: Senhor, eu me arrependo. Me perdoe, Deus, porque eu tenho sido uma pessoa insuportável. Eu não sei nem por que essa mulher continuou comigo, Senhor. Eu não sei nem como é que meu filho não foi embora de casa. Eu sou insuportável, Deus. Me perdoa, Deus. Faz de mim como Cristo. Faz de mim uma pessoa longânima. Me dê essa paciência, Deus, para que as pessoas vejam em mim Cristo Jesus. Querido, eu quero dizer para vocês que você é um milagre. Você está aqui hoje. Entenda isso. Entenda isso. Ouça o que eu tenho para dizer. Você estar aqui é um milagre. Se dependesse só da ira de Deus, todos aqui, todos nós, inclusive eu, seríamos consumidos. Mas porque Ele é longânimo e tardio em se irar, estamos aqui nesta noite. E a graça dele tem nos alcançado.